Uh. Yeah. Uh. Yeah. Uh. Olá, minha gente, boa noite, bom dia, boa tarde, que eu não sei que hora que vocês vão ver esse vídeo. Sejam bem-vindos a essa maratona desse livro maravilhoso, Constelação Familiar, Teoria, História, Teoria, Pesquisa e Ética. Eu tenho que ler sempre, senão eu esqueço a ordem, então não podemos fugir da ordem. Semana passada tivemos o privilégio de ter as duas coordenadoras, a Daniele Preckmann e a Rosane Flávia. E hoje temos duas das coautoras, né, que são 22 autores, é um livro maravilhoso, e eu estou falando de uma maneira bem simples, que eu faço parte desse grupo aqui, que esse livro vai ser referência para todas as escolas, todo mundo que estuda, que quer entender e quer conhecer. É um trabalho árduo de alguns anos, e um trabalho que ficou maravilhoso. Então, hoje estamos recebendo aqui Camila Grossi Vieira e Eliane Oliveira Borges. Eu não vou esquecer da Oliveira, porque ela deve ser minha parente, que minha mãe chamava Zelá de Oliveira. E nossa querida professora Vicente, vamos começar esse ano com chave de ouro, Elza. Bora? Boa noite, querido. Boa noite, muito boa noite. Boa noite, Eliane, falando diretamente de Floripa, essa cidade linda. Oi, Camila. Camila e Eliane, sejam muito bem-vindas, trazendo um repertório do qual vocês são representantes, né? Um livro maravilhoso. Eu também estou muito feliz. Recebi o meu livro das mãos da Daniela. Não comecei a ler, mas pretendo fazê-lo. Prazer em conhecê-las. E hoje a gente vai ouvir bastante vocês. Então, agora é com o Inácio, por onde você vai começar, mas sejamos todos bem-vindos. Bora lá! Bora lá, pela ordem, Camila, a palavra está contigo, se apresente, fale quem é Camila, da onde veio essa ideia de você participar do livro e que parte do livro você se enquadrou. Sei que você é pesquisador, é profissional da área de educação, então se apresente, por gentileza. Bom, boa noite a todos, Inácio, professora Elza, Eliane. Primeiro, agradecer, né, essa oportunidade, mais uma vez, estar divulgando o livro. Eu contribuí na parte 3, na parte de pesquisa, e eu trouxe todo esse know-how do meu conhecimento, da minha vida profissional. Eu sou formada em Química, eu tenho mestrado, doutorado e pós-doc nessa área em Química bem específica, que é a catálise. Então, todo esse conhecimento que eu já aplico nas pesquisas dentro dessa área, eu trouxe aqui para contribuir nessa parte científica do livro. Tenho já algumas formações, né, em constelação familiar, com a Tamara Tomás, com o Dr. Renato, Cosmic Power com a Sophie. Então, estou nessa caminhada aí também do autoconhecimento, dessa expansão para o mais, né? Então, essa é a minha primeira apresentação para vocês. Obrigado, Camila. Agora a palavra está contigo, Eliane. Boa noite, Inácio, boa noite, prof. Elza, boa noite, Camila. Eu sou Eliane, então, de Oliveira Borges, sou filha do João Hélio e da Olívia, eu sou gaúcha, de Vacaria, hoje estou morando em Florianópolis, e eu entrei nessa empreitada em 2021, por acaso, né, por acaso. E aí, ao longo desse período, que são praticamente 4 anos, acabou que eu fiquei responsável por coordenar o capítulo 2, que fala da teoria da constelação familiar, à luz, né, do seu criador, Bert Hellinger. Eu fui coordenadora, então, desse capítulo e fui revisora também dos artigos que foram publicados, né, nesse capítulo 2. E, além disso, eu também escrevi um texto que trata sobre a relação entre o homem e a mulher. Então, essa foi a minha contribuição a esse livro. Eu sou formada em Direito, sou advogada, já fui professora de curso de Direito por 20 e poucos anos.
Eu sou agora, há 7 anos, mais ou menos, eu comecei a fazer minhas formações em constelação, e aí, então, estou nessa nova... Na verdade, né, sempre fui uma pessoa sistêmica, porque sou da área do direito, não tem como não ser sistêmico, mas agreguei agora o conhecimento, conhecia outras teorias sistêmicas que já aplicava assim, no meu dia a dia como profissional, e então, nos últimos 7 anos, eu tenho agregado o conhecimento a partir da teoria da constelação familiar do Bert Hellinger também no meu fazer diário. É Que isso. bacana. Elza, vou passar as honras para você, fazer as primeiras perguntas. Então, seguindo aí pela ordem alfabética, eu acho que a ordem ela precede mesmo, né? Então, eu vou perguntar para Camila, vou ficar aqui no você, viu, doutora? Eu sinto que esse podcast ele tem um caráter intimista para justamente nós podermos aprofundar numa comunicação mais sensorial, para tocar mesmo as pessoas e até elas se interessem, não é? Para conhecer essa obra maravilhosa que vocês deram conta de trazer para contribuir, principalmente no momento que nós vivemos com as constelações, não é? Então, Camila, assim, a primeira pergunta não é? Como que você vê, como que você sente que esta obra tão bem organizada, tá tão lindo, né? A capa tá maravilhosa, tudo tá muito bonito. Como é que você vê, de que forma que você considera que isso vai ser uma grande contribuição para, de fato, a gente conseguir expandir um pouco mais o que, de fato, do que se tratam as constelações. Bom, acho que essa pergunta vai bem de encontro com a mensagem que eu quis passar do meu capítulo, né? Como pesquisadora, né, principalmente nessa área de química, eu lido muito um pouco com os conceitos de física quântica. Então, eu estudei, né, quando surgiu a teoria, né, com Planck. E eu começo o meu capítulo justamente falando que para comprovar com aparato tecnológico a existência dos buracos negros, né, proposta por Einstein lá em 1910, mais ou menos, levou-se mais de 100 anos. Então, para a gente falar como é que é o fenômeno da constelação, como é que ele se comporta, o tempo de utilização, os benefícios que nós vamos alcançar, a gente não tem ainda essa tecnologia. A gente tem hoje, né, alguns ramos transdisciplinares que se alinham mais para uma possível explicação do fenômeno. Mas explicar exatamente como isso ainda vai demorar e pode ser que a gente nunca alcance. Então, isso é bastante assim, comum em ciência. A gente propor as teorias e depois buscar esses aparatos tecnológicos, né? Agora, com esse avanço muito maior nas últimas décadas, né, vai ser possível alcançar muitas coisas ainda, mas a gente não tem essa dimensão. Em quanto tempo e como que será? Então, essa é a principal mensagem nesse sentido que eu trouxe, que eu acho que é um esclarecimento que estava sendo necessário para algumas pessoas. Mas a gente tem ferramentas, principalmente das muito utilizadas pela área da saúde, que nos apoiam aí positivamente com os resultados. Muito bom, obrigada. Podemos seguir aí com a Eliane Bora, vai você na mesma pegada. Eu só vou na fazer um mesma parênteses. margem, Eliane? Um parênteses. Esse podcast se chama Voz Amiga e ele nasceu com uma ideia da professora Elza de a gente trazer conteúdos positivos. E nada mais positivo do que este livro e o livro da professora Elza, que ela também lançou, que depois eu vou pedir para ela falar um pouquinho. Então, Eliane, vamos na mesma pegada. A Elza continua aí com vocês. Então, Eliane, da mesma forma, né? Como você considera que todo esse compêndio que vocês conseguiram, né, organizar, como que você sente, como que você considera que ele pode trazer percepções ampliadas, né? Sairmos dos equívocos com relação
as constelações familiares, quando ele chegar para as pessoas, não é? O que de fato pode acontecer para o real e o concreto das constelações, para o entendimento das pessoas, né? Bom, no meu pensar, esse livro ele foi escrito, foi costurado com um sentimento, que é de amor. Então, no capítulo, eu vou falar, né, só posso falar do capítulo no qual eu trabalhei, eu sinto que foi uma reverência muito amorosa nossa, o nosso respeito à obra do Bert Hellinger, especialmente a obra do Bert Hellinger que está traduzida, né, os seus livros que estão traduzidos aqui no Brasil, e nós retomamos a leitura dessas obras, fizemos um imenso glossário de todas essas obras, e depois costuramos com as palavras do próprio Bert Hellinger em algumas áreas temáticas. E isso, o que eu sinto é que quem for ler essa obra, a pessoa vai ter uma noção da história da constelação, que começa no capítulo 1, da história internacional, da história da constelação no Brasil. No capítulo 2, a pessoa ela vai conhecer a obra do Bert Hellinger em diversos pontos nos quais ele trabalha, e vai ter a possibilidade de sentir o gosto por esse conhecimento. E depois, claro, que no capítulo 3 é a parte que nós estamos trabalhando para dizer que constelação também tem um caminho na área da ciência, e finalizando com a questão que é bastante importante, que é a respeito da ética. Mas com relação ao capítulo 2, o que eu falo na questão da nossa amorosidade? Foi uma amorosidade direcionada tanto ao Bert Hellinger quanto a todas as pessoas que farão essa leitura. Porque os temas que nós escolhemos para tratar aqui são temas que estão muito ligados à nossa ancestralidade, à nossa família. Então, assim, esse contexto que nós optamos por trabalhar, com toda certeza, vai trazer para o leitor um conhecimento do pensamento do Bert Hellinger no momento que ele escreveu o seu livro. Então, depois houve uma evolução no caminho, houveram outras manifestações, mas nós procuramos trazer a fala do autor por ele mesmo. Então, nós não fizemos nesse capítulo um apanhado ou colocamos o que cada autor pensa a respeito de. Não. Esse capítulo, ele trata exatamente da teoria do Bert Hellinger por ele mesmo, na nossa visão. Então, assim, nós fizemos essa costura Eliane, desligou o seu microfone. Desculpe. Fizemos, então, essa costura desses verbetes para tornar essas falas, colocar essas falas no modo mais científico, no modo dentro de uma normatização, para que pudesse ser colocado à disposição de todas as pessoas. Eu sei que parece assim, é um pouco falar a respeito disso, mas eu sinto que é uma obra que é singela, mas no sentido de ser realmente um veio, né, uma abertura de amorosidade, um olhar de amorosidade com relação a cada um desses temas relacionados à constelação familiar. Olha, cada vez que eu ouço os autores,
cada vez eu fico mais encantado, porque realmente essa obra é magnífica. Mas, seguindo a ordem, vamos começar com a Camila de novo. A área da pesquisa, a área científica, é uma área extremamente técnica. Técnica. E quando a gente fala de pessoas, e quando você fala que o buraco negro e não sei o que demorou 100 anos, tem muitas realidades do nosso país, principalmente na área da saúde, que não são reconhecidas, que eles falam que não tem reconhecimento científico. Então, a gente precisa esperar 100 anos para poder declarar que o nosso trabalho é sério, ou a gente está dando um grande passo para mostrar da forma que ele deve ser feito. Porque também na questão da ciência tem que ter uma diretriz, né, Camila? Sim, como eu disse, a gente consegue hoje utilizar das ferramentas disponíveis, né? Então, as principais são a aplicação de questionários de percepção, que são muito usados na área de saúde, na área de ciências humanas, recomendados aí pela Organização Internacional da Saúde. Então, para a gente fazer o estudo científico, ele tem uma ordem, né? Aqui no Brasil, ele vem sendo feito exatamente dentro dessa ordem que a gente espera há muitos anos com a pesquisa do Dr. José Miguel de Deus. Então, o que seriam esses passos, né, para fazer essa pesquisa científica? Primeiro, delinear um tema junto com um orientador, com um pesquisador da área. Delineado esse tema, você vai para o comitê de ética. Então, dentro do comitê de ética tem lá, você vai escrever o seu projeto, né, vai falar o que você vai estudar, quais questionários você vai aplicar, que isso é a parte da metodologia. Precisa ter o consentimento, né, das pessoas que vão ser selecionadas, elas precisam saber ali que tem essa interferência, né, com a constelação familiar, com a constelação sistêmica, e normalmente a gente divide isso em grupos, né, um que tem a intervenção sistêmica e o outro que não tem. Então, a partir dessa coleta de dados, e aí você estipula o prazo que você vai fazer a análise, como que você vai fazer a intervenção, de quanto em quanto tempo você vai aplicar o questionário, você precisa organizar os dados e analisá-los. E aí a maioria é feita essa análise por métodos estatísticos, né? Então, de novo, precisa de uma pessoa que sabe tratar esses dados. Que a própria pessoa que está fazendo o estudo, ela pode aprender e desenvolver ou procurar também um colaborador para estar fazendo isso. Então, a partir de tudo isso que a gente vai fazer a publicação, seja na forma de uma dissertação, de uma tese, do artigo científico, né? Então, existem esses passos na pesquisa científica, e essa que envolve pessoas, né, tem esse passo a mais do comitê de ética. Então, a gente já tem no Brasil pessoas sérias que fazem, tem outras pesquisas também, elas também podem se dividir em quantitativa, que é um número de pessoas, um número da amostragem, ou apenas qualitativa. Então, tem outras formas também, que podem ser os workshops, pegar as entrevistas, os depoimentos, né? Que é a maior parte do estudo que nós temos hoje, seja o brasileiro, seja o internacional. Olha, aproveitando a sua referência, eu vou fazer uma reverência ao José Miguel de Deus e a Vânia, que com certeza deram um grande primeiro passo nessa área de pesquisa. Com certeza eles são pioneiros nessa área e fazem um trabalho incrível. Então, Zé Miguel de Deus, para mim, o nome já fala, né? Ele é de Deus, ele é gente boa demais. Eliane, eu vou fazer uma pergunta simples para você, mas bem simples, mas bem objetiva. Eu vejo que você fala bastante com o coração e que para você fazer essa revisão, você teve que trabalhar um pouquinho com a razão. Então, trabalhar a razão com o coração. E quando você fala de você fazer um compêndio de tudo que o Bert escreveu, a gente tem muita coisa que ele escreveu há anos atrás e que hoje é mal interpretado. Como é que trabalhou isso? Bom, na verdade, em alguns dos temas, nós trouxemos essa referência
de que em algum momento o pensamento dele era numa determinada, né, um determinado pensamento, e depois houve uma evolução nesse pensamento. Mas o que nós procuramos trazer, escolhemos temas que estão bem mais relacionados com a área na questão familiar e com o entendimento o quanto mais atual possível do Bert Hellinger. Então, nós já, deixa eu só explicar por que isso. Porque, primeiro, a ideia desse capítulo era uma outra ideia. A ideia inicial era que esse capítulo ele seria um capítulo de verbetes a respeito dos temas tratados por Bert Hellinger. Então, a ideia inicial era essa, nós íamos selecionar alguns temas, por exemplo, o amor. Todos os livros do Bert Hellinger, onde ele fala ou dá uma definição de amor, nós íamos colocar nesse capítulo. Essa foi a ideia inicial. E nós fizemos todo o trabalho com essa intenção. E eu sou bem racional nisso. A emoção é depois que está pronto. Então, nós fizemos esse trabalho né, bem racional mesmo. E depois, por questões de direitos autorais e tal, nós acabamos modificando como ficou o capítulo 2. Então, nós decidimos que aqueles verbetes, nenhum de nós escreveu sobre amor, porque o amor, ele está transpassando, está escrito em todos os temas que foram colocados no capítulo 2. O amor é transversal a todas essas questões. Então, nós colocamos temas, escolhemos, né, elegemos temas para trabalhar nesse capítulo, temas, alguns mais polêmicos, mas o nosso objetivo maior não era trazer em si uma discussão que pudesse ser mais polêmica. Na verdade, era simplesmente mostrar um entendimento do Bert Hellinger a respeito desses temas, para que a pessoa que é leiga, que nunca leu nada a respeito do Bert Hellinger, que a leitura que ela vai fazer, ela vai ter uma compreensão do pensamento dele nesse capítulo aqui. Então, nós escolhemos, por exemplo, trabalhamos consciência, ordens do amor, as relações dinâmicas familiares. Eu escrevi sobre o relacionamento entre o homem e a mulher, e né, trabalhamos as ordens da ajuda, como é que se faz um atendimento individual, mas nesse aspecto, assim, utilizando as obras do Bert Hellinger, e o nosso papel, ele foi fazer essa costura de tudo que ele escreveu com relação àquele tema, unindo e transformando isso num artigo. Porque, como eu falei, a ideia inicial seria apenas nós trabalharmos com verbetes ou com um glossário da obra do Bert Hellinger. Por que eu falo na questão da amorosidade? Eu falei na questão da amorosidade. Assim, o trabalho ele foi bem racional mesmo. Mas, conforme nós fomos... o tempo foi passando e nós fomos lendo, e eu que também tive a oportunidade de auxiliar aqui também na coordenação, mas também de fazer a revisão. Houve uma primeira revisão pela professora Isabela Oliveira, da questão, né, da temática do Bert Hellinger, e depois os artigos vieram para que eu também corrigisse e apontasse, né, informações, correções. Então, por que eu digo que foi, para mim, bem racional? Porque, assim, eu, durante 20 e poucos anos, como professora na área do direito, eu sempre... vamos dizer assim, eu corrigi muitos trabalhos de conclusão de curso. Então, a nossa ideia aqui é trazer uma fala simples, clara, mas uma fala numa determinada ordem, né, seguindo essa questão, um ordenamento. Tanto que no capítulo, vocês poderão observar que os artigos eles foram colocados numa ordem, que eu comece do maior
que é O Caminho da Constelação, né, do Bert Hellinger. Depois eu traga o conceito disso, eu traga campo de ressonância, consciência, e aí eu venho mais para a questão prática no sentido de que como a vida é. Então, trabalhamos as relações, né, familiares, e nesse contexto é que eu sinto que há uma escrita de amorosidade, de respeito por todas as pessoas que são consteladoras, por toda a evolução que esse caminho já teve, por todos os que são professores, que estudaram em outras escolas, que, por exemplo, eu sou uma pessoa que acho que praticamente ali do grupo, do capítulo 2, que eu nunca tive contato com o Bert Hellinger. Mas hoje eu sinto, quando eu falo nisso, eu sinto como se que eu o tivesse conhecido e tivesse, inclusive, sido aluna dele. Porque nós colocamos amor nessa obra, nós colocamos amor na nossa escrita. E é o que meu coração fala do texto todo. Porque, como a colega ali, a Camila, falou, na parte científica, se nós formos ver, nós estamos tratando com, né, o ser humano, pessoas que passaram por esse movimento. E isso, quando a pessoa está nessa né, como lugar de escolha do amor, porque eu até tinha feito uma anotação assim, que o amor é atitude. O amor, se ele ficar somente no mental ou no falado, no dito, ele não passa de ilusão ou de amor cego, segundo Bert Hellinger. Então, assim, o amor que nós colocamos aqui, ele é um amor de atitude, com atitude, tentando trazer o lado positivo da escolha que foi feita, para mostrar para as pessoas que eu não preciso concordar com o que está dito, mas isso não tira o mérito do que está dito, né? Do conhecimento que foi elaborado por esse autor. Maravilhoso, Eliane. Nossa Senhora. Elza, agora está contigo. A gente está dividindo aqui as perguntas. Fiquei aqui ouvindo a Eliane, né, falar, mas eu falei, vou ouvi-la com o meu coração, sabe, Eliane? Como também pedagoga, como também, né, terapeuta na área da ajuda aí, sabe? Não tem como deixar o amor de fora, querida. Então, você pode cantar o capítulo 2 em prosa, verso, nas mais variadas línguas, e saiba você que quando você falou, você trouxe de uma forma apaixonante aquilo que te tocou profundamente. E por isso que esse amor é que te leva para a presença de Bert Hellinger através dos textos dele, não é? Então, esse respeito, porque amor também é respeito, Eliana. Amor é de fato construir um conhecimento em cima de um outro conhecimento tremendamente validado. Então, é corajoso, audacioso, sabe? Então, eu cumprimento você e ame mesmo, e fale de amor mesmo. Eu sou talvez uma das consteladoras lá, e que lá iniciei também lá no digital, né? Para poder esgarçar um pouco Bert Hellinger para os brasileiros, tomadas as devidas precauções, né? Para entregar para esse Brasilzão, né? Com tantas questões religiosas, com tantos dogmas, com tantas coisas, né? E que eu falo que é o quentinho do coração. Para mim, é uma medida fantástica. Eu vou ler esse livro ainda com mais vontade ainda, sabia? Vou ver, vou falar com você lá no segundo capítulo. Vou sentir tudo isso que você sentiu, né? Então, agora voltemos para Camila, né? Camila, o que você considera que seja bastante importante quando você se dá conta desse livro nas suas mãos e você folheia e encontra outros tantos colegas
E se você tivesse que falar do livro para mim, o que que você diria? Olha, Elza, tem um livro que eu quero indicar a você. Por quê? Nossa, eu fico até emocionada, porque a constelação, ela mudou minha vida. Então, Respira, respira. é, vai com calma, vai com amor. sempre. E eu encontrei pessoas maravilhosas para me conduzir nesse caminho. E Uhum. uma está até aqui, acabei de ver, que é a Tamara, e o doutor Renato, né? Também, junto com a Sofia, são pessoas maravilhosas que têm me conduzido. E esse livro é um momento, assim, para quem nunca ouviu falar de constelação, para quem acha que constelação é religião, porque várias pessoas me perguntam, né? E às vezes é difícil explicar o que é. E eu começo sempre explicando assim: você sabe o que é a lei da gravidade? Todo mundo conhece a lei da gravidade atuando. Eu pego, solto algum objeto, né? E falo, então, do jeito que tem a lei da gravidade, a gente tem as leis que atuam na vida da gente. E essas leis, elas atuam, a gente não tem consciência. E esse livro, ele abre esse caminho inicial para desmistificar e traz um texto bem simplificado, bem resumido. Eu já quase terminei de ler tudo. A gente não teve contato antes, né? E eu leio assim, né, pessoal? Professora, né? O meu já está Sim. todo marcado, cheio de marcações. E cada capítulo é muito especial, porque está muito resumido quem é o Bert no primeiro capítulo, assim, bem resumido mesmo, para a pessoa ter um contato inicial, né? Que a gente sabe que tem algumas provocações aí na internet, é aquele que era padre. Mas foram tantas experiências lindas que ele viveu e que foram importantes para ele ter as percepções da atuação dessas leis naturais e trazer tão lindamente para a gente. Então, nesse capítulo 2, além de ser o glossário, né, eu queria enfatizar que lá também ele já fala assim: quero ler um pouquinho mais do Bert. Você consegue ver na referência bibliográfica aquela citação que foi feita do livro e naqueles livros. Não precisa começar por aqueles que têm desenhos de constelação. Você pode ir por aquele aprofundamento, né, dessa teoria, né, dessa expansão da consciência que ele traz para a gente através do saber. Para aqueles que ainda têm alguma dúvida, né, se tem efetividade, nada melhor do que a experimentação. É você experimentando que você vai perceber se você gosta ou não. Em particular, né, para minha vida, teve um momento com um familiar, né, que começou a falar mal do Bert, e eu falei assim: você acha que eu estou melhor? Sim. Falei, então é a constelação. Porque a constelação é esse ganho de consciência, né? Essa percepção de si próprio. E você encontrar pessoas que te conduzem com tanto amor e carinho, né? É a melhor forma. E por último vem essa parte da ética, que ela tem que existir em qualquer profissão. Não é Sim. exclusivo da constelação. Então é muito importante também você procurar um profissional que você se identifique e que cumpra esses requisitos, como a gente exige em outras áreas, em outras profissões. Então esse livro é um resumo disso tudo. E ele foi realmente feito com muito carinho cada parte, cada um se dedicando, foram mais de 2 anos aí. E eu estou muito feliz, porque eu achei que eu nem ia chegar no final do projeto, e eu cheguei ao final, eu trouxe essa minha percepção da metodologia, do experimentar, da fenomenologia, e é um depoimento mesmo do que foi para mim, né? Mas juntei um pouco da minha experiência profissional na área da educação, da pesquisa, que eu complemento. Então, é o primeiro livro que eu indico para quem não sabe de nada e quer começar a estudar. Não só para quem já tem a formação, mas principalmente para os primeiros passos, né? Quem está com a primeira curiosidade. Muito bem. Eu compro, viu? Pode mandar meu exemplar aí. Eu Manda o vendo, link, eu manda o vendo, link.
Eu vendo também. Você vende? Então tá bom. E então, Inácio, acho que podíamos perguntar para a Eliane, né, se ela quer ainda colocar algo que ela considere que seja tão importante e falar do livro, né? Que seja assim uma coisa pontuada e que você diz, olha, lá também tem. Eu acho importante isso. Para a gente esgarçar um pouco esse livro, as pessoas eu sei que nós temos uma literatura feita aqui no Brasil que é fantástica. Nós temos livros fantásticos, maravilhosos, que trouxeram muitas possibilidades, né, para nós enquanto formadores por força de expressão, né, aqueles que facilitam um processo de aprendizado na teoria de Bert Hellinger, né? Então, Eliane, se você tiver ainda algum crivo para fazer aí, por favor. Espera aí, só vou fazer uma provocação, Eliane, já que eu falei do amor e do racional, vamos falar da parte bem objetiva nesse contexto aí. O livro também serve para tirar muitas dúvidas que foram criadas por pessoas inadequadas, por profissionais inadequados, e o que a Camila acabou de falar na questão da ética. Então, realmente trazer quem é, o que foi, como nasceu a constelação, quem é Bert Hellinger, trazer de uma maneira adequada e numa linguagem simples, que nem já foi falado até pela Camila. Então, tanto faz para quem está começando ou não. Mas eu vejo que esse livro ele é realmente um divisor de águas. Ele é algo maravilhoso e que reúne várias coisas. E como a professora Elza falou, não substitui todas as obras do Bert. Eu aconselho que leiam todas, e esse aqui você vai tirar todas as suas dúvidas. É isso ou não, Eliane? Realmente, eu concordo com a tua fala e também com as questões colocadas pela Camila. E uma coisa que a prof. Elza falou, alguma coisa bem, bem objetiva. Eu vejo que, por exemplo, nesse livro, a pessoa faz a leitura e ela vai, é como se fosse, se a gente fosse dar um nome, como se fosse um manual. Como se fosse o primeiro livro. A pessoa nunca ouviu falar sobre constelação ou está nos primeiros passos, ela vai ter uma visão da constelação pelo Bert Hellinger, né? Da constelação pensada pelo Bert Hellinger. Outras pessoas concomitante a ele ou depois dele, discípulos dele, trouxeram outros caminhos e todos são válidos, e isso faz com que evolua, né, que isso evolua e que possa, inclusive, ser mensurado cientificamente. Mas a nossa... acabou que o livro ele se transformou como se fosse uma extração de uma fala do autor. Então, se hoje ele estivesse aqui com essa polêmica que acontece de ser ciência ou não, que talvez ele não fosse olhar, né, se importar muito com isso, mas nós trouxemos uma possibilidade de que as pessoas que são da área, não só... É uma outra coisa que me vem, assim, é que o ser sistêmico e a constelação, né, essa abordagem sistêmica, ela se presta para todas as áreas do conhecimento. E esse é uma das minhas motivações, porque, por exemplo, a Camila é formada, né, a formação base dela é química. Que coisa boa, porque para mim química é altamente sistêmico. Mas nós temos pessoas aqui que são da área da psicologia, da área do direito e de outras áreas, da medicina, da área da pedagogia, mas ela se presta, esse estudo aqui, ele se presta para qualquer área do conhecimento, para que se tenha um primeiro contato com essa abordagem criada pelo Bert Hellinger. E como disse a Camila, como nas referências nós trazemos a referência aos livros que nós utilizamos, se a pessoa se interessa mais por um determinado tema, ela pode fazer isso. Ela pode... eu gostei desse tema, ela vai saber
esse tema, em quais livros ele aprofunda o assunto. Porque o nosso texto aqui do capítulo 2, ele é assim, digamos, a ponta do iceberg, porque a nossa pretensão, não tínhamos essa pretensão. A pretensão era simplesmente mostrar o que existe, a teoria que está posta, né, por esse autor, e permitir que as pessoas, a partir dessa leitura, elas possam adentrar em toda a obra do Bert Hellinger. Alguém que é de um... Eu, por exemplo, fui professora de Direito de Família. Então, assim, para mim, tem muita coisa que eu já falava quando era professora, e que aí, por isso que eu fiquei, assim, para mim foi uma coisa muito amorosa, pessoalmente, trabalhar, né, fazer esse trabalho, chegar até o final dele, porque ele foi bem árduo, porque ele confirmou para mim que aquilo que eu vi acontecer na minha família, na minha ancestralidade, é o que é e está tudo certo. Então, é só o que eu tenho. Eu tenho muitas coisas por dizer, mas dentro do tempo que me foi permitido, eu espero que eu possa ter né, ativado assim, um gatilho, uma vontade das pessoas para lerem a nossa obra. Olha, eu vou falar que eu já li de cabo a rabo esse livro, aproveitei minhas férias, e eu queria fazer... Eu vou fazer uma provocação, Elza. Pode? Pode, porque eu também tenho uma provocação para você. Então, continua. Eu faço primeiro ou você faz primeiro? Primeiro as damas, vai. Eu acho que é lady first, né, cara? As damas primeiro. Como é que foi? Como é que foi para você, Inácio, essa experiência fantástica? Como é que foi para você fazer parte, estar junto, ouvir agora, né, as meninas, né, falando, Meninas, isso, as a meninas. gente sentindo, né? A gente sente assim a emoção da Camila, não é? Falando dela dentro do processo. Aí a gente ganha a Eliane numa fala assim, né? Que o coração parece que, né, ela está apaixonada, é uma coisa maravilhosa, foi tocada profundamente, né? E então vem de uma área do direito. Assim, é uma gostosura ver isso tudo sistemicamente se apresentando. Olha, eu posso falar como o que eu escrevi foi relacionado a associações, institutos e gente, foi um grande desafio. Muita Sim. gente, muitos ideais, muitas ideias, muitas coisas iguais, muitas coisas diferentes, muitos ajustes a serem feitos, mas o resultado dessa obra, que foi coordenado pela Dani e pela Rosane Flávia, ele é incrível. O resultado é muito mais do que eu imaginava. O resultado, ele com certeza, um trabalho de grupo, de gente. E é uma coisa que eu sempre preguei, Elza, juntos somos mais fortes. Que uma dessas duas autoras fizesse sozinho, não é a mesma coisa que esse trabalho gigante nesse grupo de muita gente boa, muita gente que participou, muita gente que se doou, porque foram anos e anos de trabalho, não foi algo assim que nasceu, ó, tá pronto, e não foi ChatGPT que escreveu, não, foram pessoas. Então, eu vejo que no momento que veio a proposta desse podcast, no momento que a constelação familiar está sofrendo tantos ataques, era importantíssimo ter uma obra dessa. Uma obra dessa ajuda a separar o joio do trigo. Então, eu vejo que é um grande momento, a gente está num ano maravilhoso, eu não sou numerólogo, mas falou que ano 9 é ano bom, não sei o que lá, mas... Esse livro sendo lançado, o mapa de evidências sendo lançado, a união de forças sendo lançado, a gente vai conseguir virar esse jogo. Então, eu acho que é importantíssimo o trabalho em grupo, Elza, e sozinho Sim. Ninguém chega em lugar nenhum. Então, para mim, além de ser uma experiência de vida, foi a concretização de um sonho que junto dá certo. Um monte de gente...
sendo, é lógico, tem que ter a coordenação, as pessoas dá certo. E eu queria parabenizar vocês por chegarem ao fim, né? Que a Camila falou, não sabia se ia chegar no fim. Chegamos. O fim foi maravilhoso e, com certeza, a partir dessa obra, virão coisas novas aí. Então, a minha provocação é nesse sentido. Agora eu vou fazer uma pergunta para as duas e a gente tem 5 minutinhos cada uma aí, no máximo, para responder, que é a última desse dia de hoje. Vocês contam para mim como foi para a Elza antes e depois do livro. O que te levou a escrever esse livro? E o que esse livro trouxe para a sua vida? Camila. Nossa, realização de um sonho. Eu queria ser autora, gente. É o seu primeiro livro, Camila? Eu fiz um e-book já na minha área de química. Na pandemia, eu comecei a escrever um livro de experiências próprias, mas eu não finalizei ele ainda, né? E esse convite, na verdade, assim, né, foi uma indicação do meu nome para você. Não sei se você se lembra, Inácio, né? A Tamara e o Dr. Renato levou meu nome. Quando a proposta inicial ainda era o artigo, né? Artigo, vamos lá, acho que é mais fácil, né? Quando a coisa foi mudando para livro e foi aumentando, falei, um passo de cada vez, né? E aí veio esse sentimento que eu tinha de passar essa mensagem inicial, como eu falei no início do podcast, né? De tem que experimentar. Para quem quer a comprovação de ferramentas, o que tem hoje, e para quem quer uma explicação de como funciona, a gente nem sabe se isso vai chegar. Acho que essa é a principal mensagem. E eu estou muito feliz com a escrita do livro. Já presenteei algumas pessoas e meus alunos, né, estão muito interessados. Eu presenteei eles, alguns colegas de trabalho que nem nunca ouviram falar. Eu acho que o principal é isso, é de alguma forma passar adiante essa conscientização que a gente ganha, né? Eu já tento aplicar muitas coisas no meu dia a dia. Nas minhas aulas, né, quando eu comecei a estudar, eu tive que refazer tudo. Eu tive essa necessidade de refazer tudo e colocar foto, colocar o nome do cientista, dar esse lugar que às vezes a gente não dá, né? A gente só fala e buscar um pouquinho mais da história para ver se traz um pouco de curiosidade também. Então, eu venho aplicando isso também no meu dia a dia, essas leis, né, tentando não feri-las e segui-las em todos os ambientes que me atuam. Então, acho que o principal é isso, é só gratidão mesmo por ter chegado ao fim. Assim, tá muito encantada com o livro como um todo, né? E é isso. Realização de um sonho, né, Camila? Sim. Que bom. O primeiro, Agora, né? sim. Você deu o primeiro passo. Agora, quando alguém vier questionar, você dá o livro. Ponto. E para você, Eliane, como é que foi? Olha, eu vou dizer assim que foi altamente sistêmico. Foi um processo de constelar semanal, porque se nós tivéssemos, né, fôssemos falar assim dos bastidores, o que eu posso dizer é que eu talvez tenha acontecido com outros colegas, com alguns eu sei que aconteceu. Isso mexeu muito nos nossos emaranhados, especialmente os temas, talvez, que cada um escolheu. Eu acabei escolhendo para falar de relacionamento, né, entre homem e mulher, que foi uma coisa mais específica. E foi assim, quando eu fiz o fechamento da parte do artigo e que enviei para a prof. Isabela, nós nos reunimos, a Dani, a prof. Isabela e eu, e aí nós já estávamos, digamos assim, com quase fechado o capítulo 2, né? Mas isso foi no início do ano passado. E aí, cada uma comentando o quanto estava sendo também
como é que eu vou dizer assim, foi como se nós estivéssemos realmente nesse movimento de não é que não é isso, né? Mas digamos de autoconstelação, porque a cada passo algo acontecia e nós tínhamos que desemaranhar para seguirmos seguirmos um outro passo. Então, quando encerrei ali, falando especificamente desse tema, eu chorei. Eu sou ruim de chorar, mas eu chorei, porque, e até eu comentei isso tanto com a Dani quanto com a prof. Isabela. Quando eu encerrei essa parte, eu tive a clara, né, veio a minha consciência, veio o aprendizado de toda a minha ancestralidade, da forma como os meus ancestrais, os homens e as mulheres da minha família se relacionaram. Isso ficou muito forte em mim. Eu até falei assim, acho que para a prof. Isabela, eu falei assim, nossa, o Bert Hellinger escreveu exatamente o que eu sinto e eu penso, e a minha família agia nessa questão de relacionamento entre homem e mulher. Então, é uma questão assim, foi um fechamento muito sistêmico, foi um aprendizado, também um aprendizado, né, técnico da teoria, mas um aprendizado assim de vida. Eu falo assim empolgada porque realmente isso mexeu com o meu corpo, mexeu comigo. Então, é como se eu tivesse começado lá, entrado num campo, né? Entrei num campo morfogenético, e quando nós fomos passando por diversos emaranhados, e quando nós fizemos o fechamento, eu era outra pessoa, porque eu também sempre imaginei que um dia eu ia escrever e tal. Eu já escrevi muitas coisas, mas nunca publiquei nada. Mas foi também para mim uma questão assim de ser resiliente e de acatar as informações, as orientações que nós estávamos recebendo das organizadoras, e eu também passar esse contexto de forma racional para quem eu estava coordenando. Então, esse movimento, para mim, foi altamente assim qualificador, eu posso dizer assim. Eu saí mais qualificada nessa observação assim de como escrever, da questão mais da ciência mesmo, da ciência da própria escrita do livro. E eu sou muito grata pelo convite, né? Eu entrei por acaso num grupo da rede e depois fui me oferecendo, que eu, né, sou muito assim, fui me oferecendo para participar de grupos, e sou muito grata assim aquelas pessoas que de alguma forma, a Dani e a Flávia, que foram as pessoas com quem eu mais convivi durante todos, né, foram 4 anos assim que nós estivemos juntas. E assim, eu sou uma pessoa hoje mais determinada, mais assertiva, né, nessa questão da escrita. E isso, para mim, é muito, muito gratificante. Porque a questão do amor, isso já estava em mim, eu só, né, tenho deixado assim vir à tona, talvez, né, quando eu falo. Mas, assim, foi muito gratificante conhecer outras pessoas, Inácio, outras pessoas, a escrita das outras pessoas, e então isso é gratificante. Eu só me sinto assim muito grata por tudo isso, por todas as pessoas que participaram, por aqueles que entraram e não conseguiram continuar, que acabaram seguindo, né, outros caminhos, muitas pessoas, especialmente no capítulo 2, eu sou a única que sobrou do pessoal que entrou. Eu sobrei, porque nós já fizemos 3 grupos, e daí as pessoas, por outras questões da vida, né, ou questões sistêmicas, como, né, está tudo certo, eu fui a única pessoa que foi até o final. Então, isso para mim também foi um ponto muito positivo. Eu perguntava assim para o universo, por qual razão eu continuo? Então, me mostra a razão. Porque eu também estava... foi um processo de cura também, né?
um processo muito forte de cura, porque eu li e senti todos os artigos que foram escritos nesse capítulo, que são realmente o cerne, né, da vida que nós vivemos, assim, e nessa dimensão aqui, pelo menos. Gratidão a você. Eliane, bora lá. Ó, uma coisa, desculpa te cortar. Nada na vida acontece por acaso. Eu sei. Então, aconteceu e você estava no lugar certo e na hora certa. Tudo isso que você está falando é resiliência. As pessoas não têm resiliência porque elas desistem no primeiro momento, elas deixam de acontecer. E eu acho que essa obra acabou se tornando mais do que uma formação para todos que participaram, porque vocês fizeram reciclagem, vocês se formaram, vocês... só espero, doutora Camila, vou falar assim, ó, com um peso no coração, que ninguém se torne PhDs, que todos saiam pessoas normais, que possam ajudar o próximo. Então, o meu grande objetivo com relação a trabalhar grupo é esse, que tudo que a gente faça ajude uma pessoa, que faça bem para uma pessoa, que isso melhore a vida dos consteladores, dos estudantes e das pessoas que vão usufruir desse livro. Bom, professora, vou deixar. Eu gostei muito da Eliane, eu vou pegar um gancho dela. Olha, prof, eu adoro essa palavra, prof, está na moda, viu, Elza? Prof. Elza, vou deixar para você fazer o encerramento com chave de ouro. Prof, é maravilhoso. Obrigado, viu, Eliane? Meus alunos todos me chamam de prof. E também era assim na universidade, virou prof. E é bom, tenho muito orgulho disso. Mas eu, assim, ouvindo vocês, né? Eu também me pus, sabe, numa conexão profunda com Bert Hellinger. E eu estive com ele por tantas vezes, em tantos lugares. E tinha uma frase dele que era maravilhosa, ele dizia, qual é o próximo passo? Que a gente ficasse nisso. Qual é o próximo passo? Vocês terminaram algo grandioso, mas já dá para perguntar, qual é o próximo passo? O que é que vem depois disso? Não é? E eu senti vocês dançando nesse livro, não é? Dançando com as letras, dançando com cada frase, sabe, Eliane? E é tão interessante a gente sentir assim. E eu fiquei imaginando, querido Bert Hellinger, me dirigi a ele assim, sabe? O que é que você diria para essas meninas agora? O que você diria, Bert, para a Camila, para o Inácio, para a Eliane? O que eu... Até para a Tamara, né? Eu vou incluí-la aí. O que você diria para nós que arregaçamos as mangas e estamos há tanto tempo? Enquanto eu esperava a resposta dele, através da minha humilde conexão aqui, mas muito firme, muito aberta, né? E eu me lembro de uma frase dele, Eliane, ele praticamente a poucos centímetros de mim, de mais colegas, ele nos disse, Eliane, e quero dividir com vocês, eu não sei o que vocês farão com isso. Eu não sei. Eu não sei para onde isso tudo irá. Eu não sei onde isso chegará. Ele falava e pausava, porque tinha tradução. E eu ouvia, Eliane, as duas vezes. Quando ele falava alemão, eu ouvia, eu entendia. Não me pergunta como, porque o amor ele é tão, né, ele é tão elucidativo, né? Então, eu gostaria de responder ao mestre hoje. Eu te conto, mestre, para onde muitos foram com tudo aquilo que você deixou. E te apresento essa grande obra, mestre querido. Olha, e hoje nós temos aqui 3 deles que estão lá naquele compêndio, naquele tesouro. O livro parece um baú, não é? Eu sinto como um baú que recebeu, assim, não é? Tesouros, né? E é tão interessante que vocês estão entregando a chave, né? Não tem nenhuma senha que não seja possível que seja aberta. Então, eu diria para a Bert, pois é, Bert Hellinger, olha só,
onde nós chegamos, para onde fomos. E não há de crer que você permanece conosco em qualquer cantinho desse Brasil que nós chegarmos, com a sua teoria e com a sua prática vivenciada, você estará em todos os cantos desse Brasil imenso, ou de tantos países, né? Mas quero me dirigir ao meu país, a esse Brasil, né? E ainda dizer, reforçar para ele. E aguarde, mestre. Aguarde, porque elas construíram uma escada maravilhosa. E a gente já pode, se dar o luxo de não precisar. Não, nós já podemos saltar. E quase, viu, Inácio, que eu quero dizer para vocês que esse livro, eles praticaram aquele salto que o atleta vem correndo, 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 ele bate a vara, ele sobe e ele tem que ter uma maestria para não derrubar o obstáculo, né? E ele cai, mas também cai macio, para não machucar. Então, é uma metáfora que para mim veio de uma forma muito, muito boa, assim, não é? Então, de que lugar eu falo para vocês? Falo do lugar de uma professora, né? Que olha, que vê aprendizes que não tiveram na presença de Bert Hellinger fisicamente, mas que estão presentes nessa alma, nessa ressonância. Sabe? Cada conteúdo, Eliane, que vocês entraram na ressonância, vocês foram lá, pertinho dele, ouviram, sentiram. Então, esse podcast, ele realmente ele foi inspirador, viu, Inácio? E bendita seja a hora que a gente conversou, não é? Eu estava tão indignada aquele dia que eu te fiz a proposta. Sabe, Tamara, eu disse para o Inácio, que coisa, nós vamos ficar com esses podcasts aí só trazendo confusão? Por que que a gente não rema assim a favor de, né? Olhar para onde dá certo. Então, gratidão, Eliane, gratidão, Camila. Tamara, também prazer em conhecê-la. Bem-vindo ao meu coração, bem bom. E Inácio, né, esse irmão aí de caminhada que eu fui ganhando assim ao longo da minha jornada também. Então, uma honra poder estar aqui, uma honra também poder fazer parte e que a gente possa seguir nisso aí e sempre perguntando, qual é o próximo passo? Qual é o próximo? O de vocês é fazer o favor desse livro chegar no maior número de pessoas possível, né? Então é isso, Inácio. Boa noite. Eu deixo para você dar o último abraço aí. Olha, muito obrigado, Camila. Muito obrigado, Eliane. Foi incrível esse encontro de hoje. E essa ressonância da Elza é algo surreal, né? Ela tem uma conexão direta com o homem lá, então ela fala que ela é raiz, né? Consteladora raiz. Nós precisamos de consteladoras raiz igual a Elza, pessoas que realmente levam a coisa a sério, e eu acredito que com essa obra nós vamos ter mais gente que com certeza vão abraçar o nosso mestre Bert Hellinger, e nós estamos aqui porque ele nos uniu. Se não fosse ele, cada um iria estar tocando sua vida. Camila, foi um prazer estar aqui contigo. Muito obrigado. Eliane, foi um prazer estar com você. Muito obrigado. Obrigado, Tamara. Obrigado, Elza. Um beijo no coração e até a próxima. Podcast vai estar aqui segunda-feira de novo com mais 2 autores. Nós vamos fazer aí uma sincronia de autores. Até mais, gente. Tchau. Voz amiga. Yeah.